Entrevista realizada com a dona Maria Bernadette Gonçalves Mariano, no dia 21 de outubro de 2020, no município de Criciúma, com o objetivo de encontrar informações sobre memórias de infância, para a disciplina de Infâncias e Juventudes, com a professora Marli de Oliveira Costa. Entrevista realizada por mim, Sara Mariano da Silva, acadêmica da segunda fase de Pedagogia da Unesc. Então, dona Maria Bernadette, conta como tudo começou. Onde você nasceu, como é que foi? Falar das minhas memórias de infância é muito significativo, porque faz voltar ao tempo coisas boas que me aconteceram e coisas também ruins, né? Eu nasci no município de Tubarão e a minha mãe morava, os meus pais moravam em Morro da Fumaça. Não, errei. Não tem problema, pode continuar. Em Morro Grande. Tudo é morro. As minhas brincadeiras de infância, né, a partir dos 5 anos que eu começo a lembrar de algumas coisas. Eu morava no município de Sara. Dos 5 anos em diante, eu me lembro de alguma coisa. Eu sou a sétima filha de 10 filhos e passei uma infância até feliz, assim, tirando algumas coisinhas, mas muito feliz. As minhas brincadeiras mais relevantes, assim, de pequena, foram brincar de amarelinha com as minhas amigas, brincar de bolinha de gude com meus irmãos, brincar de pega-pega, de se esconder. E uma das coisas que eu fazia individual, que eu gostava muito de fazer, era subir em árvores. Eu subia em árvores para ficar pensando assim nos momentos assim que eu queria ficar sozinha, meditando, às vezes até chorando, assim. Não sei nem porquê, mas eu chorava, lembrava de algumas coisas tristes e ficava ali bem quietinha por horas e horas. Aí depois, quando chegou o tempo da escola, eu estudava um pouquinho longe, né? E tinha que sair cedo. Naquela época da escola, os meus pais, assim, eles davam mais atenção ao estudo dos filhos homens. O machismo prevalecia muito, né? E os filhos homens tinham que estudar mais porque eles tinham que trabalhar. A mulher tinha que ficar em casa. Mas eu sempre pensei em estudar bastante e, e consegui. Tu lembra qual foi a tua primeira escola? Lembro, foi no município de Sara, minha primeira escola. Mas eu mal comecei lá, já saí, porque o meu pai, ele era ferroviário. Então ele mudava muito de lugar, porque ele participava na função dele de abrir as estradas de ferro. Então eles iam, assim, cada vez era um lugar. Então cada vez que ele era transferido para um lugar, nós íamos com ele, né? Ele se mudava. Então a gente não tinha uma casa fixa, era sempre alugada da estrada de ferro, nas casas de turma que diziam antigamente. E assim, até os 7 anos eu morei na Içara. E eu estudei na escola Antônio João, o primeiro aninho assim, mas eu nem terminei lá. Aí a gente mudou para o Sangão, município de Sangão, aqui de Criciúma. E lá eu estudei até o terceiro ano, né? Que primeiro era ano, era ensino de 8 anos. E lá eu brincava também, tinha uma infância muito feliz, assim, os meus pais, eles eram rígidos, mas eles não batiam, eles não
A minha mãe dava uns tapas, mas o meu pai, para ele dar uma surra bem dada, nós precisávamos incomodar muito. Então ele só olhava atravessado, a gente já obedecia. E então a gente não, eu nunca apanhei do meu pai, mas teve alguns irmãos que apanharam. E aí era de cinta que ele batia. Até lembro uma vez assim que até fiquei com pena do meu irmão, que ele apanhou de cinta, que até chegou a fazer xixi nas calças, de Meu tanto que ele Deus. apanhou. E a minha mãe também me lembro do meu outro irmão que mandou a minha mãe comer merda. Aí a mãe deu um tapa na boca dele que saltou um dente de leite fora. Então era assim, né? Eles não eram tão bravos, mas eles não. A minha mãe ensinava que que nós chamasse nome, então se nós chamasse a gente apanhava. E se nós ficava escutando conversa, ela não gostava dos adultos. E quando chegava a visita que comia na mesa, nós era no quarto depois. Mas assim, nunca faltou alimentação para gente, apesar de sermos em 10 irmãos, mas assim, faltava outras coisas, assim, mas a alimentação sempre tinha, a gente sempre comia. Não era aquela alimentação tão, né? Mas o feijão, o arroz e a carne sempre tinha. E depois que a gente veio para morar no bairro Cidade Mineira, também em Criciúma, aí começou realmente o meu período escolar, porque dali eu continuei do terceiro até o oitavo ano, oitava série, que antigamente era série, e ali eu comecei a estudar. Então foi a melhor época da minha vida, assim, porque eu gostava de estudar. Eu tinha uma gana para tirar sempre 10 nas disciplinas. E e nesse período a gente tinha que decorar, né? E eu decorei tabuada, eu decorava todos os questionários que a professora passava para cair em prova. E eu prestava bastante atenção nas explicações e eu decorava fácil. Então, quem diz que decorar não aprende, eu aprendi. Até hoje eu sei a tabuada, até hoje eu sei muitas coisas do que eu decorei. Então, e eu sou professora, e aí eu dizia para os meus alunos que não precisava decorar, mas eles, eles nunca aprendiam como eu aprendi decorando. Porque na época que eu fui professora, que agora que eu me aposentei, não era para dizer que era para decorar, não era tudo para construir conhecimento, não era nada decorado com conhecimento pronto. Mas eu aprendi bastante com conhecimento pronto. E, e os alunos, eu prestei bem atenção, assim, como meus alunos aprendiam, eles tinham um conhecimento muito raso das coisas. Eles nunca aprendiam assim profundamente, porque aquela base que eu decorava me serviu muito para os conhecimentos construídos agora, né? E as minhas brincadeiras nessa época com os meus amigos, era na escola principalmente, era brincar de correr. O professor de educação física fazia competição de futebol, de correr. Eu sempre tirava em primeiro lugar nas corridas, porque hoje eu tenho dificuldade de correr, mas quando eu era criança eu corria assim igual um avião. Então eu sempre tirava o primeiro lugar de corrida. E o meu professor de educação física na oitava série morreu este ano e ele ainda dava aula no mesmo colégio até agora, né? Que eu já sou adulta, né? Ele ainda continuava dando aula lá. E ele ficou me devendo um livro de uma competição que eu ganhei. Qual era o nome dele? Seu Nicanor. Nicanor. Talvez até o teu professor conheça ele, Uhum. porque ele é professor de educação física, né? Mas ele dava aula De educação física, em que escola? lá na cidade mineira, no Irmã Edviges, na Entendi. escola Aham. básica Irmã Edviges.
Então, assim, eu tinha muito. As amigas eram especiais, assim, não é como hoje, que são amigas invejosas, que querem roubar namorados. E, naquela época, não, era assim, amigas verdadeiras, elas gostavam. Claro que a gente brigava, a gente também discutia algumas coisas, né? Porque nós somos diferentes um do outro, mas era mais aceitável a nossa diferença. O bullying antigamente não era bullying, porque não era dito com a intenção de bullyingar alguém, era com a intenção de, assim, de fazer festa, né, fazer piada. Então, assim, eu era chamada de Olívia Palito, porque eu era muito magrinha, de vassoura de bruxa, porque eu tinha uns pelos no bigode, eu era chamada de mulher de bigode, nem o diabo pode. Mas eu não ligava, era assim, era uma coisa feita com brincadeira, não era bullying, né? Uhum. E eu me lembrava assim que a gente se juntava nos finais de semana, os amigos de até uns 8, 10 anos, e com algumas mães a gente subia o Morro da Cruz, que tem um morro lá nesse bairro lá, né? E a gente subia que lá se vendia goiaba. Tinha uma mulher que vendia, tinha vários, né? Vários, como é que a gente diz? Plantadores, né? E tinha uma mulher que vendia goiaba e a gente ia lá, ficava a tarde inteira. A gente comia, a gente apanhava, a gente subia do pé, né? Coisa que eu gostava de fazer, subir em árvores para apanhar goiabas. Enchia sacos e sacos de goiaba. E assim, era bem baratinho, né? Ela só cobrava 50 centavos, R$ 1, né? Um cruzeiro que era naquela. Então, era a nossa felicidade. A gente depois saía dos pés, sentava na grama que tinha ao redor das goiabas e ficava conversando e brincando. E tinha umas 2, 3 mães que levava, né? Porque nós íamos em 10, meninas e meninos, e apanhar goiaba. E depois a gente. E era longe, né? Depois a gente descia brincando nas estradas com aquele saco de goiaba nas costas. Até hoje, antes da minha mãe morrer, que faz uns 8 anos, acredito. Um dia eu fui visitar minha mãe, que ela morava com a minha irmã lá em Bituba, e lá tinha uma gruta, né, da Nossa Senhora que tinha uma piscina natural e uma água natural assim que corria Cachoeira? cachoeira, Cachoeira. cachoeira. E aí eu tomava banho lá com as minhas irmãs, assim, depois de avó já. E subia nas árvores, nós subíamos em 3 numa árvore e batemos foto. Eu tenho essa foto. Muito legal. E, Dona Maria, tu mencionou que quando na tua infância tu brincava bastante na rua, de amarelinha, né? Mas tinha brinquedo naquela época? Como é que eram os brinquedos? Ah, os brinquedos era assim, né? O jogador da amarelinha era um caco de telha. Ah, também tinha o biboquê, né? Que o pai que fazia de latinha. Que é bibuquê? É aquele brinquedo que é de cordinha que a gente, com pauzinho, que a gente tenta botar o Ah, pauzinho na encaixar. latinha. Uhum, Hoje tem de madeirinha, né? uhum. Mas e hoje tem gente que ainda tem. E o pai fazia de bola, né? A bola, a gente sempre, algum menino tinha bola. E corda também, de pular corda. E lá na cidade mineira, nossa rua era. Não existia trânsito. Os postes eram construídos no meio das ruas. Então a casa ficava na frente as casas, né? A rua assim, em frente ao poste. Então nós brincava até umas 2 horas, e tinha lâmpada, né? Aí a lâmpada acendia de noite, e a gente ficava até umas 10 horas na rua, sem se preocupar com segurança. A mãe deixava, o pai deixava, né? Porque ficava. Era seguro brincar ali.
E a gente brincava, se escondia, contava os números no poste, brincava até de bolinha de gude também. Aí a gente riscava as amarelinhas com tijolo também, que ficava colorido. E brincava ali. E tinha vezes que a gente brigava porque os meninos não queriam a gente deixar brincar com eles, né? Eles queriam brincar só eles, porque era o machismo, né? Que eles sabiam mais de jogar bolinha, futebol, mas a gente brigava para jogar junto também. E assim, a gente não tinha muito, assim, era humilde, era simplicidade, a gente não tinha muito consumismo, né? A gente ganhava roupa e brinquedo, boneca, né? Assim, daquelas bonecas peladinhas, sem roupinha, para nós fazer roupinha, só uma vez no ano, só no dia de Natal. Então, assim, às vezes era uma boneca para duas irmãs, um carrinho para três irmãos. Então, era assim, não era um brinquedo único, né? Era tudo coletivo. E meus amigos também eram assim, amigo de rua, amigo de escola. Era tudo muito simples, assim, humilde. E o que a minha mãe ensinou, que eu trago até hoje para ensinar para minhas filhas, é que a minha mãe era muito preocupada. Ela não tinha, ela não tinha condições de demonstrar amor para nós todos, né? Ela sempre, assim, acarinhava mais os mais velhos, o mais velho, né? E o mais novo que nascia, sempre assim, porque ela não tinha condições de lembrar, de ter tempo para acarinhar todo mundo, assim, com a mesma intensidade. Então, o que ela me ensinou foi assim, a ser muito humilde, respeitar principalmente os mais velhos, o respeito, que eu sempre ensinei isso para minha filha, para as minhas filhas, que eu tenho três filhas, e, e mais, assim, ó, ser, como eu digo, assim, é ser, como eu vou dizer agora, porque hoje é tudo, tem muita liberdade, né? Então, assim, ó, ela não dava muita liberdade para nós de ficar com um namorado, quando a gente tinha namorado, de ficar assim, fazendo coisas que não deve. Então, isso cuidar bem da sua sexualidade. E eu isso também passei para minhas filhas, que eu gostaria que elas, né, se cuidassem bastante, porque a sexualidade feminina é muito importante, assim, ter respeito por si mesma, né? Não fazer daquilo um objeto de desejo, né? Que aquilo fosse um objeto de amor. Não era assim que ela me dizia, mas foi assim que eu entendi. E às vezes a mãe me dizia me dava alguns ditados assim quando ela queria, ficava com alguma raiva da gente, ela dizia assim para nós: vamos plantar batatinha, vamos plantar batatinha. Aí eu pensava assim, como criança, né? O que será que a mãe quer que eu faça? Será que a mãe quer que eu pegue as batatinhas e vá lá plantar? Mas aquilo ali era um significado diferente, né? Que hoje eu entendo. Para plantar bananeira, né? Que ela dizia. Aí depois de adulta, é que a gente foi descobrindo o significado disso, porque a gente também falava para os filhos, né? Então, aí a minha filha mais velha também, ela seguiu muito esse exemplo. Assim, e ela foi muito preocupada, e eu também com as minhas filhas, né, de cuidar de segurança. A mãe deixava a gente brincar na rua até as 10 horas, mas ela estava sempre na área dizendo assim: Fulana, onde tu tá? Sempre preocupada assim com a gente, né? Pra, pra gente não tá, ver se a gente não estava sumida, escondida em algum lugar, né? Então ela sempre estava sempre assim preocupada. E a questão assim de não pegar nada dos outros, o meu pai me ensinou, né? Ele, assim, tudo que a gente trazia de diferente para casa, que não era nosso, que ele sabia, ele pegava assim: de quem é isso aí? Da onde tu pegou isso aí?
Aí a gente dizia que fulano deu, que a gente tinha achado na rua, vai lá botar onde tu pegou. Ele não deixava a gente ficar com nada que a gente trazia diferente em casa. Uma vez eu lembro que eu trouxe assim 2 caquinhos de azulejo assim bem bonitinho para guardar, que a minha amiga disse assim, ó, tu guarda lá na tua casa porque tu traz todo dia pra gente brincar, que às vezes eu esqueço de amarelinha na escola, né? Na hora do intervalo. Daí eu levei. E aí tinha 4 pedacinhos daqueles azulejos, assim, bem lixadinho, bem bonitinho, lisinho, né, pra nós brincar. E o meu pai viu, né? Pode levar de volta. Pode levar de volta que eu não quero isso aqui em casa. Não quero nenhuma mãe reclamando que tu tá aqui com coisa dos outros. E uma coisa que me deixava triste, assim, né, enquanto criança, era que o meu pai, e meu pai ficava triste também, porque o meu pai não podia dar material pra gente, né, porque nós era muito para estudar, tudo num ano só, e a gente não, o pai não podia dar uniforme, não podia dar os materiais, que não eram muito como hoje, né, e ele também não podia. Então ele tinha que ir na. Eu ficava triste por ele, porque eu via que ele ficava triste, né? Todo ano ele tinha que ir numa delegacia tirar o atestado de miserabilidade e levar na escola para ganhar esses materiais. Então, assim, porque ele não ganhava tão pouco, mas para dar comida para todos, né? 12 pessoas, e ele ficava triste. E aí então ele ia tirar e para dar o material para gente. Apesar de tudo que ele dava só para as meninas o estudo até 8 anos, ele queria que nós aprendesse a ler, porque ele por castigo, ele saiu da escola, ele fugiu da escola e ele não aprendeu a ler. Na época do meu pai, eles davam reguada nas mãos para quem não fazia as tarefas, não lia direito, não sabia tabuada, ficava em cima dos milhos de joelho um tempão. Daí ele fugiu da escola e não quis ir mais. E naquela época não tinha obrigatoriedade de estudo, né? Ele não foi mais estudar. Então eu vi assim que ele olhava as revistas, ele ficava olhando, entendendo o que estava escrito pelas imagens. E ele perguntava para a gente assim, né? Eu ficava tão contente quando ele ficava olhando e perguntando para a gente o que era, né? Eu incentivava ele a saber das coisas, assim, nós, né? Todos os filhos. E por incrível que pareça, o meu pai que me ensinou, ele só aprendeu os números, fazer conta e o nome dele a escrever. E a letrinha dele bem bonitinha, mas é porque ele decorou a escrever. Mas que ele sabia ler, ele não sabia. Mas os números ele sabia ler, ele sabia contar. Então foi ele que me ensinou, que antigamente era raiz quadrada, hoje é raiz quadrada, né? E ele que e antigamente se dizia a prova dos 9. E eu aprendi com ele. Ele que me dizia assim algumas dicas que eu aprendi com ele. E eu era muito boa na matemática. E o meu pai também, ninguém enganava ele nas contas. O pagamento dele, ele sabia tudo organizar, ele que sabia somar, diminuir, multiplicar, tudo aquilo ali ele sabia direitinho. E a minha mãe também, quem ensinou ela foi o irmão dela mais velho. Só ele que ia para a escola e ensinava os outros irmãos. E aí a minha mãe aprendeu a ler, só que ela não aprendeu a escrever muito bonito, mas o nome dela ela assinava, né? Então, assim, eles não se perderam por não saber ler e escrever. Eles foram construindo a sua vida com esses ensinamentos e progrediram muito através do tempo. Então, quando chegou na 8ª série, né? Aí o pai disse, se vocês quiserem estudar, porque também naquela época só tinha o ensino médio, que era o 2º grau, em outra cidade só tinha uma escola, gratuito, e tinha particular. Daí eu
eu pensei comigo, eu vou trabalhar e vou me matricular numa escola, porque o pai não dava mais para nós. Ele dava para os meus irmãos, mas os meus irmãos nenhum terminou, só um que terminou o ensino médio, o ensino segundo grau, né, antigo. E, e os outros nenhum estudou até o final. E para as mulheres que ele não deu, tem duas que terminou a faculdade. Eu, por exemplo, e mais uma irmã fizemos até a pós-graduação. E, e me formei professora. Meu sonho era ser. Eu tinha dois sonhos: ser professora. Ah, não, dois sonhos não, até tenho três. Tinha três, né? Mas um apareceu depois. Mas eu sou muito chegada a artes. Então, assim, eu gosto muito de fazer trabalhos manuais, desde quando tinha técnicas comerciais na escola, que não era uma disciplina, que não era só ensinar, era ensinar também, tinha uma disciplina também que era educação para o lar. Daí a professora ensinava a bordar, fazer crochê, e isso me motivava muito, isso me relaxava muito. Até hoje, assim, quando eu faço meus trabalhos manuais, eu fico relaxada, calma, e eu aprendi muito a me controlar nas minhas horas de ansiedade com esses trabalhos manuais. Então eu me formei, eu queria ser professora, meu primeiro sonho. Me formei, fiz pedagogia e, e queria ser artista, mas assim, não artista de assim, a cantora. Eu queria ser cantora. Mas esse eu não, eu só canto no banheiro, no chuveiro e na igreja. Mas esse eu não realizei. Até tinha, agora tem o concurso dos cantores do The Voice dos mais 60. Eu queria ir, mas não tenho condições de, de ir, né, financeiramente. E o outro eu fui construindo através dos meus conhecimentos, que é escrever um livro. Até tenho alguns esboços, algumas coisas escritas, mas ainda não consegui terminar. Queria até fazer um mestrado para conseguir terminar essa minha escrita. Eu gosto muito de ler e gosto muito de escrever, sempre tenho uma boa escrita. Esse hábito de gostar de leitura veio desde criança? Desde criança, desde assim que eu percebi assim que o meu pai queria ler aquilo e não via, e daí aquilo foi me instigando, né? Me instigando e comecei a escrever. Eu sempre tirava nota boa nas redações, porque como eu sou professora, né? E quando eu estudei pedagogia também, eu tinha que ler muito e eu tinha e a alfabetização me obrigou assim, porque eu gosto muito de ensinar as crianças. Eu fui há maior tempo, eu dei aula para a primeira série, né? Então eu pensava comigo, eu tenho que dar exemplo, né? Tenho que escrever letras bonitas para eles aprender letras bonitas. Então eu treinava bastante caligrafia para ter a letra bonita, sempre, sempre, sempre. E eu gosto de fazer a minha letra bem caprichada. Então isso me motivava bastante a leitura. E tudo eu queria saber o significado, e eu gosto de ler livro com significado difícil, porque as pessoas escrevem livros com palavra muito difícil. E, e eu quero escrever esse meu livro com palavras bonitas, bem esclarecidas, e não com essas palavras difíceis, porque eu ia descobrindo aquelas palavras difíceis e vendo que com as palavras simples e não do senso comum, que fica bonito, que fica bem escrito. Então, por isso que eu quero escrever esse livro, que não precise eu estar com um dicionário do lado para saber as palavras difíceis. Porque as palavras do senso comum têm palavras que são ditas sempre e são
bem esclarecidas e não precisa trocar elas por outras. Porque sempre tem aquelas palavras assim, ó, de, como a gente diz, relacionar, aí tem aquelas reconstruir, que são palavras bonitas, não precisa trocar por outra. Aí depois essas palavras que são criadas, que são difíceis, aí diz que é jargão, que... Eu não entendo isso. Por que é jargão se já foi reconstruída essa palavra, né? O que é jargão? É uma palavra mais difícil que substitui outra. E que é dita muitas vezes também, aí vira senso comum. Dona Maria, voltando um pouquinho A aí. infância, A porque infância. é relacionada mais com a Isso. infância, Eu né? tenho uma pergunta. Você mencionou que o seu pai trabalhava na ferrovia, né? Uhum. E a sua mãe, ela ficava em casa? Sim, ela só trabalhou um pouco depois para ajudar, mas mais tarde ela escolhia carvão na mina. Mas isso foi no período já que ela estava com vocês ou foi antes de ter? Foi quando estava com a gente. Então, assim, e antes disso, ela costurava, né? Quem fazia as nossas roupas. Eu aprendi a costurar com ela, porque eu via ela costurando, né? Ela não deixava mexer nem ensinar, mas eu via ela costurando, eu aprendi. E isso eu também deixei para alguma filha. Uma filha, a do meio, aprendeu a costurar. Uhum. E eu olhava ela costurar, aprendia a costurar também. E ela costurava, e ela também, assim, cantava musiquinha pra gente dormir. Ah, ela... eu também cantei quando ganhei as minhas filhas. Eu trouxe dela também esse legado. Outro legado que ela me deixou também, ela me ensinou muito assim, ó, a não deixar faltar nada para os filhos, né? Se tiver que passar fome, eu passe. Meus filhos não. E assim, ela me ensinou também, mostrou assim, muitas coisas que ela comia que fazia mal, ela dizia para nós não comer. Hoje eu digo para minhas filhas, mas elas não me obedecem, não. Não segue, não, mas eu sim, sigo o exemplo dela, assim, né? Muitas coisas, e os médicos até aconselham a fazer diferente, mas eu faço como a minha mãe ensinou. E ela fazia as nossas roupas, como eu estava dizendo, né? Tudo de saca, de quando era mais nova, né? Depois que ela começou a comprar alguns tecidinhos diferentes, mas sempre de chita, né? Que existia muita chita, a gente usava muita chita. Hoje voltou o uso da chita, tá? E em relação às escolas, qual foi assim a escola que mais te marcou? Ah, foi essa do Irmã Edviges. Aquilo ali eu não esqueço, eu me lembro de todos os meus colegas, até eu converso com algumas, né, que as mais importantes das minhas amizades e a da minha turma, né, porque assim, ó, comecei numa turma e aquela turma foi comigo até a oitava série. Então aquela turma foi especial para mim. Até conversei com umas esse ano para a gente fazer um encontro, né? Depois que passar essa pandemia, elas ficaram felizes, assim. Tem alguns, uns 3 que já morreram. Então, assim, até pra gente marcar a nossa infância, né? E sempre cultivar ela até a gente acabar com essa vida. Eu ia perguntar isso, se tinha algum amigo, alguma amizade da tua infância que tu trouxe até hoje. Imagina, tenho vários de visito. Tem algumas que eu visito, tem algumas do magistério também que foram muito especiais para mim, que eu estudei. O magistério foi no Heriberto Wilson, também foi a primeira turma que se formou magistério, foi a minha, porque eu estudei depois de casada o magistério, porque eu estudei até a oitava série e parei. Aí eu fui trabalhar na Secrisa, até me matriculei, ensino o segundo grau no Michel. Só que eu estudei só o comecinho e parei porque eu não pude continuar, porque eu tinha que trabalhar das 6, aí eu saía da cidade mineira de ônibus, pegava outro no centro,
e depois ia até a Secrisa trabalhar. Às 6 eu pegava às 6 e largava às 2. Aí eu estudava das 6 até as 22 no Michel. Aí não aguentei, porque eu era muito fraca, muito magrinha. E aí o serviço da cerâmica também era pesado. Então eu tinha que ir trabalhar para ajudar em casa. Então eu fui trabalhar. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar. E assim, fichada, né? Mas com 12 anos, com 7 anos, eu já fui babá. Aí a minha irmã mais velha trabalhava numa casa de família na limpeza. E aí a mulher ganhou uma menina e precisava de alguém para ajudar a cuidar da menina. Daí eu fui babá 1 ano, lá até a menina ficar maiorzinha, junto com a minha irmã. E nos 12 anos, o meu cunhado tinha uma fábrica pequenininha de calçado, ele fabricava calçado masculino e ele me ensinou a fazer o acabamento. Então eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu fazia o acabamento, mas eu não era fichada, não era nada. Trabalhei, acho que assim, entre saída e entrada, porque às vezes eu saía um pouco, ficava doente. E eu trabalhei acho que uns 3 anos lá com ele, assim. Eu me lembro uma vez que eu fiquei, que ele ficou tão triste porque eu me deu um problema bem no final do ano, de rins, porque eu trabalhava lá e aquela cola que eu usava, o brilho para botar no sapato tinha muito cheiro forte, eu peguei uma alergia. Aí eu fiquei com meus pés todo inchado e deu problema renal. Então aí, mas como era final do ano e a mãe me levou no médico, ele só me deu o remédio e não, eu ia trabalhar assim mesmo. Ele tinha muito pedido de Natal, né? Daí a mãe pediu para mim, por favor, para me ajudar o cunhado, né? Que ele precisava de ajuda e só eu que sabia fazer. Tinha mais 2 funcionários, não sabia fazer aquilo. E aí até ele ensinar outro, né? Então com 12 anos eu estava doente, eu botava um papelão embaixo para tirar o calçado, porque não tinha calçado que cabia no meu pé inchado. E trabalhei mais uns 3 meses ali, assim, doente. Mas trabalhei. Mas, assim, não era obrigado. A mãe, assim, não exigia que eu fosse. Ela só pedia, né? E eu ia se eu quisesse, mas eu fui. Então, ela não era, assim, uma coisa imposta, né? Porque até a mãe pedia porque era para minha irmã, né? Era o marido da minha irmã, aí eu ficava na casa dela, eu comia, né? Não era maltratada. E quando tu começou a estudar assim, que tu lembra, né? Naquela época, como que vocês iam pra escola? Era longe, era perto? Era um pouquinho longe, mas era no mesmo bairro, né? Não, não era no mesmo bairro, não. A gente morava na cidade mineira e a escola era na Mina União, só que era bem próxima, não muito próxima, mas assim, tinha acho que era 1 quilômetro. Não, 2 quilômetros tinha uma estrada. Aí a gente ia, era uma estrada assim de areião, né, poeirada. A gente ia pelaquela estrada, aí a gente tinha que ir mais cedo, mas ia uma montoeira, né? Aí no caminho a gente encontrava alunos que vinham da Santa Luzia, que é mais longe ainda, e ia junto, tudo para a Tudo a escola, pé, tudo a então. pé. Uhum. Chinelo de dedo, Tinha uniforme? tinha uniforme, mas eu assim nunca ganhei um uniforme novo. Sempre passava da primeira menina, da primeira irmã, ia passando para a segunda, quando estava velho, a mãe dava para a mais velha, e ia passando as saias das irmãs mais velhas. E em relação às professoras, teve alguma professora que te marcou? Assim, que marcou pro lado bom na escola foi.
foi o professor Nicanor, né? Que é esse de educação física, que ele era um excelente professor. No ensino no primário, foi a dona Urda, que foi a minha professora de primeira série, a dona Amélia, de primário, assim, né? Marcaram muito, as outras eu não lembro. E de quinta série até a oitava, foi a dona Dalvacir, que ela já foi secretária da gestora da educação do Estado, a professora de matemática muito eficiente, a professora Neiva, que era de ciências, me marcou bastante. E as outras eu nem lembro o nome, porque assim, não foram professoras que me marcaram e nem que não marcaram. Elas foram, assim, razoáveis, né? E aqui, assim, que me marcou muito profundamente, e ela era diretora da escola Irmã de Viges, ela foi diretora e, e também professora de matemática. Ela dava aula de matemática, né? E, e era diretora. E ela era muito brava. Ela, ela xingava a gente, ela cometia bullying eu aprendi o que é bullying de verdade com ela, Em forma de de xingamento. xingamento, assim com a gente, né, com todos os alunos. Até hoje, até a gente tem um grupo desses colegas que estudaram lá, que a gente se mantém contato. Eles falam dela que que ela estava escrevendo no quadro. Se ela escutasse algum pio lá atrás, ela se virava bem rápido e jogava o apagador naquela direção. E aí ela ia cobrar as tarefas. Aí botava a mão em cima da carteira. Se a gente não fazia ou fazia errado, ela dava reguada nas mãos. Graças a Deus, nunca ganhei. Eu gostava de sentar sempre na primeira carteira e ficava assim, muda. E a gente não podia perguntar nada se não entendeu, se não podia. Então, Maria, para finalizar agora, se tu pudesse compartilhar o que mais te marcou, assim, de tudo, escola, infância, dos teus pais, dos teus irmãos, alguma coisa que tu sente saudade, o que que seria? Ah, eu sinto saudade daquele espaço livre que a gente tinha para brincar livremente, sem ter aqueles brinquedos produzidos, porque naquela época não tinha, né? A gente construía, a gente fazia roupinha de boneca, a gente fazia até batizado de boneca, eu fazia batizado com as minhas primas de comadre, tinha os primos que se vestiam de padre, era assim um batizado verdadeiro, né? Assim, parecia verdadeiro de criança, né? Então, assim, isso me traz muitas lembranças boas, saudade, porque essa liberdade, assim, e a gente tinha respeito dos pais por essas brincadeiras. A gente a gente via que eles gostavam que a gente fazia aquelas brincadeiras. O meu pai fazia panelinha de lata para a gente brincar de cozinhadinho. Fazia um fogãozinho com tijolo e uma telha, assim, botava um pedaço de alumínio assim aberto para fazer a chapa do fogão, fazia lenha picadinha, fazia o fogo para nós, ficava olhando para a gente não se queimar. Dava arroz, dava batatinha para a gente cozinhar naquele fogãozinho, para fazer o batizado das bonecas. Era muito legal. E assim, a gente sempre tinha uma chácara bonita, né? Tinha laranjas, tinha. Mesmo no bairro, né? Que tinha as casas da Coab, lá tinha várias, né? Famílias que moravam. A gente tinha um espaço de quintal muito bom, assim, tinha pé de laranja, até pé de maçã, de pêssego a gente tinha criação de porco, de galinha. A gente comia os frangos, que é sempre daquele que a mãe
cuidava ali, que criava limpinho, né? Sempre botava um porco para engorda pra gente matar nos finais de ano e comer carne saudável. Então era muito boa essa lembrança. E assim, das minhas amizades também, assim, porque eram amizades mais sinceras, né? E a gente não tinha, assim, ambição de querer crescer mais que o outro. Uma ambição saudável. Eu queria sempre ganhar a nota 10 nos trabalhos, não para ser mais que o outro, porque todo mundo queria ganhar 10 sempre. A gente se esforçava e a gente, ai, tomara que nós ganhasse 10. A gente queria que todo mundo ganhasse, né? Então, um incentivava o outro a querer ganhar também o 10. Não era só para si mesma. Hoje, o namorado, assim, se a gente tinha, né, quando a gente ficou maiorzinha, se a gente gostava de algum menino, porque não era namorado, gostava de algum menino, aí as outras não tentavam tirar. E quem tentasse tirar era excluída do grupo, né? Então, era era muito boa essa infância, a minha infância, assim, eu não tive assim, os pais não eram violentos. Meu pai tinha os seus vícios de fumar, ele fumava e jogava, que naquela época tinha muitos homens viciados em jogo de baralho, canastra, né? Então meu pai às vezes ficava a noite inteira até amanhecer jogando. E a mãe ficava triste com isso. E tem uma lembrança triste também do meu pai, assim, da infância, do meu nascimento, que hoje eu sei que aquelas minhas tristezas, aquelas meu chororô, que eu agora não choro mais, né? Por isso, que eu subia nas árvores para ficar triste, tinha uma causa, mas eu não sabia, né? E hoje eu sei, porque né, eu faço atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo, e eu entendi por que eu chorava. É porque o meu pai, naquela época não dava prevenir para não ter filho, né? E a mãe tinha filho a cada 2 anos. Então, quando a mãe estava me esperando, meu pai não queria que eu fosse menina. Ele não queria que eu fosse menina, ele queria que eu fosse menina. E naquela época também não tinha teste para saber quem era, se era menina ou menina. Então, quando eu nasci, eu fui rejeitada. Mas depois ele se acostumou, porque já tinha 4 homens, mas já tinha mulher também. Só que veio 6 uma atrás da outra. Então ele queria que viesse a sétima, ele queria que viesse Homem. homem. Então eu fiquei triste com isso, e só depois que ele morreu que eu entendi isso, né? Mas eu não, eu hoje eu agradeço muito ele por ter me dado a vida, porque apesar desse detalhe, foi só um detalhe, mas eu fiquei muito triste assim que eu soube, que eu descobri isso. Foi uma coisa marcante para mim. Outra coisa triste foi assim que eu perdi uma prima muito amada muito cedo, que eu brincava com ela, né? Ela tinha 14 anos quando ela morreu. E eu tinha, acho que menos que ela, então eu era mais nova. E assim, são coisas que acontecem, né? E a gente não entendia a morte. Eu tinha muito medo da morte, né? Mas hoje eu sei que é uma necessidade. Cada ser humano tem a sua vez de estar no mundo e de ir para um outro mundo. Quem sabe até melhor, né? Seria isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, o meu primeiro amor também foi muito importante. E o meu primeiro amor foi de escola, não foi um namorado, foi o primeiro amor, né? Então eu guardo isso na memória até hoje. Não quer dizer que eu não goste do meu marido. Eu amo ele do meu jeito, mas o primeiro amor foi inesquecível. E eu, assim, a partir do momento que eu entrei na escola
na quinta série que eu vi aquele menino, foi o primeiro olhar, eu me apaixonei. E eu guardei essa paixão até os 16. Aí, depois dos 16, ele me decepcionou com uma atitude assim que eu não gostei. E aí eu deixei de ter aquela ânsia de namorar com ele, né? Aí fui procurar outras pessoas para me conhecer, para mim. Aí namorei e, e casei com aquele que mais me identifiquei, Que é o seu atual marido. que é o meu atual marido. Então, Dona Maria, queria te agradecer pela oportunidade de compartilhar a sua história com a gente. E bonita a sua história, né? Você se orgulha bastante da sua infância e isso é bom, né? Porque hoje em dia tem bastante gente que não teve uma infância muito boa, né? Naquela época também era tempos difíceis. E você comentou que os seus pais, eles não eram agressivos, mas eles eram rígidos. Uhum. E graças a isso hoje vocês são o que são por conta disso, Sim, né? tudo foram os meus pais foram os meus pilares para ser essa pessoa que eu sou. E eu me acho uma pessoa também meia rígida. Assim, puxei um pouco o lado do meu pai, porque o meu pai era mais rígido que a minha mãe. Mas ele só precisava dar um olhar para me entender que o que eu estava fazendo não era certo. E eu trago isso comigo. E eu acredito que as minhas filhas também eu construí dentro desse patamar do meu pilar e que elas um dia vão me agradecer também. É isso. Então, muito obrigada novamente. Também quero te agradecer por lembrar de fazer essa entrevista comigo, porque fez eu voltar, né, às minhas raízes e lembrar das coisas boas e não ficar mais triste com as coisas tristes. Mas eu até, assim, corre a água dos meus olhos em ter dizer isso, porque me fez eu voltar ao meu baú das memórias. Muito obrigada. Ai, se emocionou. Que linda.